Bom dia a todos, estamos aqui nesta manhã, aqui na Secretaria Municipal de Fazenda, para a apresentação dos instrumentos de planejamento, ou seja, o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Estamos aqui com uma equipe para esse momento de apresentação a toda a sociedade de Cachoeiro de Itapemirim, através do YouTube da Prefeitura, que foi divulgado amplamente para este momento aqui. E eu quero destacar aqui a presença de todos os nossos colaboradores aqui nesta sala virtual neste momento, que está conosco aqui, os nossos assessores, técnicos Pedro e Daniel, qual nós já antecipamos o nosso agradecimento, também ao Jorge, a Carol, a Helenire, a Gleice, são pessoas que estão aqui conosco nos auxiliando. Daqui a pouco, no momento oportuno, estaremos destacando a função de cada um. E eu quero já antecipadamente agradecer a todos que colaboraram para que pudéssemos chegar a este momento de apresentação para essa audiência pública, onde estaremos apresentando o Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 e também a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2026. Esses instrumentos de planejamento, eles trazem para nós aqui todo aquele planejamento que está sendo feito na administração de Teodorico de Assis Ferraço. Prefeito Ferraço comprometido com a transparência, comprometido também com o planejamento, Então, nós estamos aqui em nome do prefeito Teodorico de Assis Ferraço para a apresentação desses instrumentos, cumprindo também dispositivos legais, mas também o nosso compromisso, o compromisso da administração para com o cidadão, para com a sociedade Cachoeiro, de trazer todas essas informações desses instrumentos de planejamento. E dentro da administração do prefeito eleito Teodorico de Assis Ferraço, que já assumiu no dia 1º de janeiro deste ano, de 2025, o mandato da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, nós trazemos para esses instrumentos de planejamento aquilo que consta do plano de governo do então candidato Teodorico Ferraço, quando registrou no Tribunal Regional Eleitoral o seu plano de governo. Então nós trazemos aqui no PPA as ações, os programas, as ações que constaram lá no momento da campanha, no plano de governo, e nós trazemos isso para o planejamento orçamentário. E dentro deste plano de governo que foi apresentado, dentro do planejamento que nós apresentamos aqui, nós queremos destacar a nossa missão, a missão da gestão Teodorico de Assis Ferraço. Então nós passamos aí a missão, que é avançar na oferta de políticas públicas de qualidade para a nossa população, contribuindo para o desenvolvimento econômico, cultural, turístico, tecnológico e social. Também trazemos aqui a visão, que é transformar a nossa Cachoeiro de Itapemirim em uma cidade viva, alegre, humana, inteligente e sustentável. E os valores estão pautados no amor, na transparência, no respeito, na responsabilidade social, na ética e no compromisso com resultados. Então, essas são a visão, missão e valores da administração de Teodorico de Assis Ferraço. E também no planejamento estratégico aqui falando, nós temos as diretrizes estratégicas, como sendo Cachoeiro de Itapemirim como cidade humana, como cidade inteligente e como cidade sustentável. Quando falamos de Cachoeiro de Itapemirim como cidade humana, nós estamos aqui falando em oferecer à população uma cidade viva, de forma a colocar os cidadãos no centro do desenvolvimento, proporcionando melhorias da qualidade de vida de todos os moradores,
tornando nossa cidade mais agradável para se viver. E quando falamos de Cachoeiro de Itapemirim como cidade inteligente, o objetivo é tornar Cachoeiro de Itapemirim uma cidade inteligente, comprometida com o desenvolvimento urbano e transformação digital sustentável de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede, promovendo o letramento digital, a governança e a gestão colaborativa. E falando de Cachoeiro como cidade sustentável, transformar Cachoeiro de Itapemirim em uma cidade economicamente fértil, de forma a promover o desenvolvimento econômico e social com a observação e o uso sustentável da biodiversidade, sendo uma cidade ambientalmente responsável que pratique padrões sustentáveis de produção e de consumo. Muito bem, e quando nós trazemos aqui então esses instrumentos de planejamento, nós temos uma base legal para a elaboração e a apresentação desses instrumentos. E então nós temos aqui a Lei Federal 4.320 de 1964, a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do município de Cachoeiro de Itapemirim, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, como todos conhecem, de 2020, que é a Lei Complementar 101 de 2020, de 2000, melhor dizendo, desculpe aí, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, que foi um divisor de águas, podemos dizer assim, no planejamento orçamentário do setor público no Brasil. A gente tem acompanhado desde a implementação desta lei, da implantação, a sua implementação, as suas mudanças, que vem acontecendo através de normatização dos órgãos de controle, da STN, da Secretaria Nacional. E também as normas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sendo nós, Cachoeiro de Itapemirim, um de seus jurisdicionados. Então nós também observamos todas essas normas que são editadas. E as normas da Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, conforme já dissemos aqui. Então essa é a nossa base legal para a elaboração desses instrumentos de planejamento. E falando da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando consta lá em seu artigo 48, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias. Também consta lá no Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2021, artigo 4º, 2001, melhor dizendo, artigo 4º. Para os fins dessa lei, serão utilizados, entre outros instrumentos, planejamento municipal em especial, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual e gestão orçamentária participativa. E no seu artigo 43, para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: debates, audiências e consultas públicas. Agora falando de cada um desses instrumentos de planejamento, qual a sua finalidade, PPA, LDO e LOA. A lei, o PPA, Plano Plurianual, é a lei que institui o Plano Plurianual e estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública federal, no caso aqui municipal também, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Está lá no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, no caso aqui municipal também, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária. Está lá no artigo 65, parágrafo 2º. E a LOA, que é a Lei Orçamentária
anual compreenderá o orçamento fiscal dos poderes, órgãos e demais entidades da administração direta e indireta, o orçamento de investimentos das empresas e o orçamento da Seguridade Social. Está lá no artigo 165, parágrafo 5º. E agora nós temos aqui esse gráfico, né, essa demonstração gráfica que apresenta a integração entre o PPA, a LDO e a LOA. Então nós estaremos falando, né, daqui a pouco sobre o PPA 2026 a 2029 e do PPA de 2026 a 2029 anualmente sairá então a LDO. No caso aqui estaremos falando hoje da LDO de 2026 e depois, no momento oportuno, 2027, 2028 e 2029. De igual forma, a LOA, que estaremos falando aqui também sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026 e posteriormente para os exercícios de 2027 também. Então, essa é a nossa introdução aqui. Contamos com a participação de todos. Você pode no chat aí estar fazendo no momento da apresentação as suas perguntas, estaremos esclarecendo na medida do possível as suas dúvidas. E a partir deste momento nós vamos passar a apresentação para a Caroline, que é a nossa subsecretária de Planejamento e Gestão Orçamentária. Essa subsecretaria está dentro da Secretaria Municipal de Fazenda, órgão responsável pela elaboração desses instrumentos de planejamento. Então passamos para a Caroline agora para estar dando sequência à apresentação. Bom dia a todos. Agora nós vamos estar passando, né, para a apresentação do instrumento de planejamento, que é o PPA, que é o nosso primeiro instrumento, que vai estar norteando, né, tanto a LDO como a LOA. O projeto do PPA, ele é composto pelo projeto de lei em si, pelas fontes de financiamento dos programas, pelos programas, ações, indicadores e também pelos produtos. Quanto aos demonstrativos da origem de recursos do PPA, para 2026 e 2029, que nós vamos estar falando sempre, né, nesse âmbito dos 4 anos que estão por vir, nós temos que sempre no primeiro ano, né, estar elaborando o planejamento para os próximos 4 anos, que vai abarcar o primeiro ano do governo seguinte. Então, nesse demonstrativo das origens do recurso, nós vamos ter a arrecadação prevista para a administração direta, que quando a gente fala em administração direta, nós estamos falando da prefeitura, né, da unidade gestora prefeitura e da unidade gestora Fundo Municipal de Saúde. Essas receitas que estão aí apresentadas, elas estão divididas em categorias, né, em categorias econômicas, e elas também se subdividem, né, dentro delas, a gente pode pegar ali como exemplo, a linha que está escrito assim, transferências correntes, que está no valor de 2 bi. Essa linha, ela pode ser subdividida em transferências da União, em transferências do Estado e também as transferências do Fundeb. Então, cada uma dessas categorias, elas têm diversas subdivisões e a gente apresenta ela de forma um pouco mais sintética. Agora a gente traz também a previsão de arrecadação para a administração indireta, que nela é composta pelo IPACI e pela AGERSA. Tanto o IPACI quanto a AGERSA, eles vão dar um total de 565 milhões. Juntando a administração direta, que nós passamos no slide anterior, com a administração indireta, nós vamos ter um total de previsão de arrecadação para 2026 a 2029, num valor de 4 bilhões 692 mil e 4 bilhões 692 milhões e 500 mil reais. Dessa previsão de arrecadação, a gente faz o fracionamento, né, da previsão nos 4 anos. Então, nós vamos ter para o ano de 2026, 1 bi e 120 milhões, 2027, 1 bi 166 milhões e 100 mil, em 2028, 1 bi 189 milhões e 800 mil, e no ano de 2029, 1 bi 216 e 600 milhões. Nós trouxemos aqui para poder apresentar aos senhores um modelo de um programa que faz parte da composição do planejamento
E nós trouxemos o programa 1744, que é um programa que trata a respeito da educação de qualidade. É um programa destinado à educação que tem o objetivo de promover o ensino público municipal com padrão elevado de qualidade, equidade e acessível, favorecendo o sucesso escolar, a inclusão, a formação integral e o desenvolvimento de competências essenciais para a vida e o futuro dos estudantes. Esse programa ele é composto por ações. Essas ações, para cada ação dessa, ela é dividida em elementos de despesas. Os seus elementos são divididos em diversas fontes de arrecadação e com os seus valores alocados por elemento. Por exemplo, nós temos a primeira aí, 1.060. É uma ação destinada a construir, ampliar e reformar a unidade de educação infantil. Tem a previsão de arrecadação para 2026 de 700 milhões, 703 milhões falando em números redondos. Em 2027, 721 milhões. 2028, 735 milhões. E 2029, 748 milhões. Dentro dessas ações, vamos pegar em específico ali embaixo a ação 261, que é uma ação destinada para a alimentação escolar. Dentro dessa ação, nós vamos ter uma fonte de recurso específica de arrecadação para a alimentação escolar, para a merenda escolar. Então, para cada ação dessa, conforme eu disse, nós vamos ter várias fontes de arrecadação. Pode ser a fonte de arrecadação própria do município, que é o MDE, pode ser a fonte de arrecadação, como eu disse, da alimentação escolar, do salário educação, do Fundeb. Nós vamos ter várias fontes que vão ser alocados dentro dos valores estipulados para cada ano, dentro das suas ações, dos seus elementos de despesas. Trazendo agora uma apresentação de um programa da gestão de obras, da Secretaria de Obras, que tem como objetivo promover a melhoria da estrutura do município. Nela, nós vamos ter 4 ações. Dessas ações, a primeira é para a construção da rede de macrodrenagem, que tem uma previsão de arrecadação de 37 milhões para 2026, 47 milhões para 2027, 47 milhões para 2028 e 47 milhões para 2029. Estou falando em números redondos, mas os senhores podem ver que são em ordem crescente essa arrecadação conforme a projeção da Receita. E de igual forma, dentro dessas ações, nós temos os fracionamentos das fontes de recursos, que podem ser captados recursos do governo da União, do governo federal, do estado, ou até mesmo ter investimento do próprio município com recursos próprios, né? Então, a gente vai ter a construção da rede de macrodrenagem, construção de muros de contenções e encostas, a rede de drenagem e pavimentação de vias e as reformas de viadutos. Construção ou reforma, né, de viadutos. E um outro exemplo que nós trouxemos aqui é o programa para os resíduos sólidos, que tem o objetivo de promover ações de gestão de resíduos sólidos na cidade e no interior. Essa ação ela vai estar abarcando toda e qualquer despesa destinado ao recolhimento e à destinação final dos resíduos sólidos. Ali nós temos uma previsão de arrecadação para 2026 de 38 milhões, para 2027 de 39 milhões, para 2028 de 41 milhões e para 2029 42 milhões. Também pode ser dividido em diversas fontes de recurso, tá? Desde que a gente respeite a aplicação dessas fontes, ali dentro a gente consegue aplicar várias fontes para estar custeando as despesas desta ação. Passando agora para a apresentação do projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também faz parte e é norteado pelo PPA, que é o nosso primeiro instrumento de planejamento. Nós vamos para o segundo instrumento, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é constituída pela metodologia da previsão da Receita, pelo projeto de lei em si, pelos anexos fiscais, que são exigidos pelo Manual de Demonstrativos Fiscais, que é o MDF, e também pelas ações prioritárias do governo. Para a gente chegar em toda a forma de cálculo de elaboração dos instrumentos de planejamento, nós utilizamos a projeção das receitas para o exercício de 2026, porque agora nós estamos falando especificamente da Lei Orçamentária, né, de 2026, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, e a gente tem que levar em conta alguns parâmetros, como
a variação do Produto Interno Bruto, que é o PIB, a taxa da inflação, variações econômicas, que seria a projeção dos parâmetros econômicos, e o histórico de realização das receitas. Então, com base no comportamento desses parâmetros que foram utilizados, nós temos como metodologia a gente acompanhar e medir esses parâmetros, esses parâmetros macroeconômicos, projetando eles para o triênio de 2026 a 2028 e assim conseguindo a projeção econômica para os próximos exercícios. Então, a gente tem que respeitar os parâmetros de variação do PIB, a taxa de inflação e as variações econômicas como uma metodologia para a gente projetar essa receita, toda a parte orçamentária que está sendo elaborada. Os dados que nós utilizamos como parâmetro, eles foram extraídos do Banco Central do Brasil, através do informativo Focus, que é publicado semanalmente, tá? Nesse link que está sendo aí disponibilizado, é feita essa publicação semanal. Nós acessamos ao informativo do dia 5 de agosto, que lá tinham as projeções dos parâmetros, aonde o parâmetro do PIB total para 2026 está sendo de 1,86%, para 2027 de 2%, para 2028 2%. Já o IPCA em variações percentuais está dando 4,5%, 4,5%, em 2027 4% e 2028 nós vamos ter uma projeção de 3,8%. Após toda essa metodologia, toda essa análise, né, do comportamento da receita, respeitando a Lei 4.320, que ela nos orienta que para poder realizar a elaboração da projeção da receita, nós temos que considerar a receita arrecadada nos 3 últimos exercícios, a receita orçada para o exercício vigente, que é o ano da elaboração da ferramenta de planejamento, e nós temos que então fazer a projeção, tirar a média e fazer a projeção para os anos seguintes. Então, os senhores podem acompanhar que nós estamos ali considerando o valor arrecadado em 2022, o valor arrecadado em 2023, o valor arrecadado em 2024. Nós tiramos a média desses 3 últimos anos, consideramos o valor orçado para 2025 e assim nós projetamos o valor para 2026, 27 e 28. Se nós formos olhar agora lá na última linha, onde fala assim, o total geral da receita, aqui, conforme na tabela anterior que nós apresentamos as categorias econômicas da receita, também está nessa planilha aqui, né? Linha por linha nós temos uma categoria e ao final nós vamos chegar a um total geral da arrecadação dos anos. Então, em 2022, nós arrecadamos R$800.300.000, em 2023, 927 milhões e 700 mil reais, falando em números redondos. Em 2024, 1 bi e 6 milhões. E nós temos uma média, né, desses 3 últimos anos de 914 milhões. O valor que foi orçado para 2025 foi de 1 bi 123. Calculando então a média junto ao valor orçado, nós fizemos uma projeção para 2026 de 1 bi e 120, para 2027 1 bi e 166 e para 2028 1 bi e 189. Ah, Carol, mas nós estamos tendo um valor orçado para 2025 de 1 bi e 123 e 2026 está para 1 bi e 120, tá menor. Então, quando da elaboração dessas ferramentas de planejamento, a gente tem que levar em consideração, conforme foi dito, diversos parâmetros, dentre eles as fontes de arrecadação. Então, pode ser que em um determinado ano, alguma fonte arrecade mais do que outra fonte. Então, de forma cautelosa, o orçamento está sendo elaborado com um percentual, com uma previsão um pouco menor, porque a gente tem que ter essa cautela de arrecadação quanto às diversas fontes de recurso. Por isso que tem essa variação. E agora, nós vamos passar ao projeto de lei da Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual também é composta pelo projeto de lei em si, os anexos fiscais da LDO, as ações prioritárias do governo da LDO, as fontes de recursos, que são as suas diversas fontes de recursos, conforme nós falamos anteriormente, a receita por categoria econômica, a despesa por função e subfunção
e o quadro de detalhamento da despesa de 2026. De igual forma, nos slides anteriores, tanto na ferramenta de instrumento de planejamento do PPA, como na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos a previsão de arrecadação, e agora falando especificamente da arrecadação, da previsão de arrecadação de 2026. No slide anterior, nós apresentamos uma projeção de 1.120 para 2026. Estamos considerando a administração direta e indireta, unidade gestora prefeitura, unidade gestora fundo, Agersa e IPACI, dando esse total de 1.120. De igual forma também, dividido sobre as suas categorias econômicas de receita, temos ali aquela linhazinha que eu dei de exemplo lá atrás, que é a transferências correntes, que, conforme eu disse, tem as suas divisões nas suas diversas fontes de recurso. E esse valor de 1 bi, ele é fracionado, ele é distribuído pelas unidades orçamentárias do município. Os seus valores são alocados para cada unidade, distribuído dentre cada unidade nas suas ações, nos seus elementos de despesa, de acordo com o planejamento e daquilo que foi proposto no plano de governo. Tudo alocado dentro das suas unidades orçamentárias. Então, nós vamos ter um exemplo, a Câmara Municipal. O orçamento da Câmara Municipal para 2026 está previsto num total de R$ 32.637.840.000. Dando um outro exemplo, nós vamos ter a Secretaria Municipal de Fazenda. Ela está com uma previsão de arrecadação de R$ 133.479.090. E nós vamos dar um exemplo também de uma secretaria que é muito importante, né, que tem um certo destaque, que é a Secretaria Municipal de Educação. Secretaria Municipal de Educação, ela está com uma previsão de arrecadação, né, de orçado, na verdade, de 300.382.000. Desse valor, conforme foi também explicado, nós temos as diversas fontes de arrecadação que é aplicado na Secretaria de Educação, que são destinados à rede de ensino. Ao final, totalizando o valor de 120 bi. Desse valor, além dele ser alocado, distribuído pelas secretarias, ele também tem que respeitar a aplicação nas funções, que quando nós vamos elaborar, né, a LOA, os seus valores são distribuídos dentro das suas diversas funções de governo, que essas funções, elas são padronizadas, elas são de nível nacionais, para todos os municípios elas vão ser iguais, também no ente federativo como também no ente estadual. Atualmente, no município de Cachoeiro de Itapemirim, as funções que estão em uso são as que estão aí demonstradas, né? Que seria a função legislativa, a função administrativa, a de segurança pública, a de assistência social, previdência social, saúde, trabalho, educação, cultura, direitos da cidadania, urbanismo, saneamento, gestão ambiental, agricultura, indústria, comércio e serviços, desporto e lazer, encargos especiais e a reserva de contingência. Como eu disse, no âmbito estadual e federal, essas funções são variadas e enormes, mas atualmente no município de Cachoeiro de Itapemirim, essas são as funções que são utilizadas. De igual forma, o valor orçado, ele é dividido sobre essas funções, totalizando ao final o valor de 1.120. Agora nós vamos estar passando para alguns demonstrativos, para a demonstração, né, da receita corrente líquida e também de alguns limites que são impostos ao município, que o município tem que respeitar. Quanto ao demonstrativo da receita corrente líquida, ele deve ser considerado, levando em consideração a receita corrente prevista, que está sendo orçado no valor de R$ 1.046.234.000. Dentro dessa receita corrente prevista, nós temos que deduzir a parte que é destinada ao Fundeb, que é aquele valor que é retido das receitas do município e que vão contribuir para a composição do Fundeb. E vamos também fazer a dedução da compensação financeira dos regimes previdenciários, chegando assim a uma receita corrente líquida de R$ 946.782.259. Trazendo agora essa receita corrente líquida para nossa aplicação com gasto de pessoal, nós vamos ter a receita corrente líquida apurada de 946 milhões,
vamos ter alocado dentro da nossa lei orçamentária anual as dotações com despesa de pessoal, considerando Prefeitura e Câmara, num valor orçado de 398 milhões. Projetando esse valor sobre a receita corrente líquida, nós vamos ter um percentual de 42,10% com despesa com gastos de pessoal, deixando claro que nós estamos dentro do limite previsto em lei, que seria de 60%. Trazendo agora as vinculações, as receitas que são vinculadas à saúde. Das receitas que são vinculadas à saúde, a Constituição Federal prevê que algumas dessas receitas, elas devem ser consideradas a aplicação direta à saúde. São elas as aplicações, as arrecadações e impostos, que é tanto do município, como da União, como também do governo do estado. Então, nós vamos ter, a nível de União, a arrecadação através da receita do FPM e através da receita do ITR. A nível de estado, nós vamos ter a arrecadação da receita por ICMS, IPVA e IPI. E a nível de município, nós vamos ter o IPTU, o Imposto de Renda, o ISS e o ITBI, que irão compor um total de 520 bilhões, 568 milhões e 495 mil. Foi então orçado na despesa para a Secretaria de Saúde na fonte 1.500, que seria a fonte de recurso próprio destinada à saúde, num valor total de 80 bilhões e 997 milhões. Projetando esse valor, nós vamos chegar a um percentual de 15,56%. Lembrando aos senhores que o limite previsto em lei de aplicação mínima é de 15%. Então, também estamos dentro do limite legal. Quanto às receitas vinculadas à educação, além das receitas que foram consideradas no slide anterior para aplicação em saúde, quando nós falamos da aplicação em educação, nós temos que considerar a parcela extra do FPM, que é 1% destinado de forma extra nos meses de julho, setembro e dezembro. Então, é acrescido, quando se trata de educação, esse valor dessa parcela extra, que ao final vai totalizar um valor de 540 bilhões, 561 milhões. Foi orçado como despesas para a educação, nessa fonte de recurso próprio, que é considerada, que nós tratamos como o MDE, que é o recurso destinado ao ensino, num total de 72 milhões. Temos a dedução do Fundeb de 67 milhões, somando o valor, vamos chegar a uma previsão de 139 milhões. Projetando, atingiremos um percentual de 25,72%. A previsão na lei de aplicação mínima dos recursos vinculados à educação, à rede de ensino, é de 25% e nós estamos projetando de 25,72%. Agora nós vamos ter as receitas que são destinadas ao Fundeb. Quando a gente fala da receita destinada ao Fundeb, é aquela receita que é destinada aos profissionais da educação básica, não abarca as receitas da educação de ensino, da parte do ensino. Então, nas receitas do Fundeb, nós vamos considerar aquela receita que é arrecadada pela União, mais o VAT. Então, nós vamos chegar a uma previsão de 193 bilhões 461 mil. E foi orçado para despesas para pagamento com profissionais da educação básica um valor de 172 bilhões 711. Projetando sobre esse valor, vamos atingir a um percentual de 89,27%. Lembrando que o limite mínimo de aplicação para os profissionais da educação básica é de 70% e nós estamos orçando 89,27%. Gostaríamos de deixar frisados para os senhores que toda essa apresentação ficará disponível no portal de transparência, tá? Para que vocês possam depois estar assistindo e estarem acompanhando toda a aplicação desses instrumentos de planejamento nos próximos anos. Agora eu vou estar retornando a palavra ao secretário Eliseu para dar andamento aos questionamentos e a finalização da apresentação. Obrigado, Carol, pela sua apresentação, pelos seus esclarecimentos. E agora eu quero perguntar ao Jorge, que está monitorando aqui o chat, se temos alguma pergunta, alguma dúvida por aqueles que estão participando de forma online. Eliseu, não tivemos perguntas no chat da Prefeitura.
Muito bem, conforme a Carol disse, todos esses instrumentos de planejamento estarão no portal de transparência da Prefeitura, e nós queremos informar aqui que logo após o envio também desse instrumento à Câmara Municipal, eles estarão lá com todos os detalhes. Nós fizemos aqui uma síntese, um resumo, né? Mas eles estarão publicados então no site da Prefeitura com todos os anexos, com todos os detalhes, não é isso, Carol? Isso aí. E o PPA, nós estaremos encaminhando então o projeto de lei à Câmara Municipal até o último dia útil do mês de agosto, no caso, até a próxima sexta-feira. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estará sendo encaminhada também à Câmara Municipal até o último dia útil do mês de setembro. E a LOA, a Lei Orçamentária Anual, estará sendo encaminhada também ao Poder Legislativo até o dia 15 de outubro, de acordo com a Lei Orgânica do município de Cachoeiro de Itapemirim, certo? Então fique atento a estes instrumentos de planejamento que estarão disponíveis no site da Prefeitura. E já indo então para o encerramento da nossa apresentação, eu quero aqui agradecer ao prefeito municipal Teodorico de Assis Ferraz pela confiança depositada na Secretaria de Fazenda, em toda a equipe técnica para este trabalho, um trabalho árduo. E eu quero agradecer também a equipe da Subsecretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária, a Carol, que esteve aqui conosco, a Helenir, a Thelma e ao Sebastião. Quero agradecer também a Gleice, a nossa tradutora e intérprete de línguas, a professora Gleice, que está conosco aqui durante todo esse momento de apresentação também. Muito obrigado, Gleice. E quero também agradecer a todos os colaboradores das diversas secretarias municipais. Foi um trabalho árduo nestes últimos meses, juntamente com a equipe aqui da Secretaria de Fazenda, trabalhando arduamente, trazendo todas as informações, fazendo todos os estudos, fazendo este planejamento. Então, nós contamos com a participação dos secretários municipais e suas equipes técnicas também para este trabalho. A todos vocês, o nosso muito obrigado. E quero agradecer também a todos que estiveram nos acompanhando nessa transmissão de forma online. Muito obrigado pela sua presença de forma online, pela sua participação, e muito obrigado e um bom dia a todos. E estaremos aqui na Secretaria Municipal de Fazenda, através da Subsecretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária, à disposição de todos aqueles que tiverem alguma dúvida. Podem nos procurar presencialmente aqui, que nós estaremos também atendendo às suas solicitações, esclarecendo as suas dúvidas. Estamos à disposição de todos.